Livraria. Bem-vindo a mais um dia de alegria e emoção. O Café com Café vai trazer muita diversão. Vamos juntos dessa, num clima de alto astral. Curtir cada momento num programa especial. Café com Café é diversão garantida. Momentos incríveis e risadas sem medida. Aqui temos música, convidados e muito mais. Café com Café, o programa que te faz feliz demais. Ok? Boa noite, Estância Palavra da Vida! Boa noite! É uma alegria estar aqui com vocês. Mais um ano, mais um Café com Café. Eu quero apresentar aqui a nossa banda. Aqui no violão, uma salva de palmas para o Braulio! E ali no piano, ele, o Samuel! E nós estaremos juntos aqui conduzindo a noite, conduzindo o programa em mais um Café com Café, onde a gente vai se divertir hoje, Braulio? Vai! A gente vai se emocionar, Samuel? Vai ser um momento de muitas perguntas feitas por vocês, sendo respondidas por ele, o preletor da semana. Recebam com uma salva de palmas o pastor Sidney Machado! Toda esse brilho é pra você, Sidão. Você é a estrela da noite, Sidão. Sidão, você... Tô até com medo. Não tenha medo, pelo menos não de mim. Não. Mas eu quero dizer pra você que nós tivemos perguntas vindas de vários locais, muitas delas de fora aqui da estância, ok? Muitas de Santos, certo? De colegas seus, outros lá da Moca, não é? Mas antes da gente começar, Sidão, para ficar menos tenso aqui, nós podemos tomar alguma coisa durante o nosso programa. Eu quero chamar aqui Danilo. Onde está o Danilo, por favor? Vem aqui, Danilo. Não? Bom, isso é uma história de redenção, Sidão. Ele começou a semana como Chaves, foi ao fundo do poço como Paquita, e hoje está aqui ó, vestido de, sei lá, Pastor. né? Pastor de presidente congressista americano. Você né? parece... Um salva de palmas pro Danilo, gente. Já o Sidão, que é pastor, está aqui com a camisa do Juventus. Então é uma grande inversão. Você ia falar alguma coisa assim? eu parece alguém que eu conheço lá da Moca, você. Ah, ok. Ok. Isso é pra te intimidar, entendeu? Pra você não fazer nada pra provocar. Nada, ele vai Pode por te alguma prejudicar coisa na no igreja seu... depois. Ele vai por alguma coisa no negócio aí. Sidão, Pois não? você pode escolher qualquer coisa que vende na nossa lanchonete. Nossa lanchonete é gospel, é de crente. Sim. Não tem nada proibido, tá bom? Vamos começar com um frappuccino, por favor. Gente, Tem mais alguma coisa, Sidão? Além do frappuccino? um americano, pode ser. Sabe por quê? Gente, toda semana eu assisto. Você quer alguma coisa? Água. Água? Que coisa? Água eu tomo em casa. Eu quero frappuccino. Quer meter o pé na porta. E o americano. O frappuccino é americano. E na conta do PV. Ele vai fazer a segunda janta. É. É o segundo jantar. Eu não jantei hoje. Imaginei. Deixou o estômago vazio para comer no programa. Para esse momento. Muito bem. Bem,
Só quer que você se acute. Se tivesse aí, eu pediria, com certeza. Imagina misturando frappuccino americano e Yakult. Eu vou querer uma água, temperatura ambiente, tá bom? pH 8, certo? É pra dar aquela quebrada gostosa, beleza? Sem gás, por favor. Fechou? Você quer alguma coisa, cara? Não, obrigado. Não? Samuel? Assim o negócio, cara. Tá na conta do PV, vamos lá, né, cara? Mas, então, obrigado por estar aqui no programa com a gente hoje. Uma alegria ter você aqui como preleitor e também participar aqui desse momento que a gente vai poder conhecer melhor quem você é. Você está aqui com a camisa do Juventus. Explica, por que você está com essa camisa? Porque pouca gente usa a camisa do Juventus. Você que pensa. É mesmo? Tem Na umas 5 moto eu pessoas. só vejo todo mundo vestido de Juventus. Ah, ok. É um time que fica no bairro da tua Da igreja. Moca, Rua Javali, isso aí. Entendi. Fantástico. Mas o seu time do coração qual é? Santos Futebol Clube. Tem cientista aqui? Eu sou 3 vezes Santos. Não interessa, onde a gente está, a gente é maioria. Levanta a mão aí, cientista, por favor. Braulio, que engraçado. Eu nunca tinha visto cientista com menos de 80 anos, é a primeira vez, cara. Tem uns aí com Olha que 60. engraçado. Depois eu quero tirar uma foto com vocês, tá bom? Quero mostrar que vocês existem. Mas se não, fala pra gente o que você está achando da atual fase do Santos. Não, ano passado estava pior, vamos lá. Não, Tá marca. eu fui ao ano passado na Vila assistir um jogo da Série B. Olha que decadência, né? É muita humilhação. Eu não sei, eu nunca passei por isso porque eu sou São Paulino. Não, entendeu? nunca passou porque Então, eu nunca passei por isso. vocês se mantiveram na primeira divisão num tapetão. Não tem problema, não foi em 72, quarto esse ano aí, que vocês caíram, mas não foram. Cidão, olha o cotovelo aí que eu acho que ele tá dolorido, cara. Só pra você ver. Eu passei pomada. Cidadão, ó, o pastor Felipe Café falando, mas olha a meia do cidadão, mano. Ele vai falar, que meia é essa, pastor? Ó, você devia estar mais preocupado com o meu cadastro desamarrado. Tá? Essa meia aqui é um presente da equipe. A equipe de voluntários me deu essa meia. Capitão América. Capitão América, claro. Então eu uso. É da Veste Casa, sabe? Como deve ser. Deve ser. É R$1,99. Deve Quando ser. eu comprei, tava esse valor. Deixa eu amarrar aqui meu sapato para não ter um acidente no meio do programa. Mas, Cidão, Pois não. a gente está falando do seu time de futebol. Sim, Santos. Certo. O que você está achando do Neymar no Santos? Olha, eu acho que todo mundo queria ser santista nessa hora, né? Porque, gente, vocês assistiram o jogo ontem à noite? Não, nossa, que isso. Cada vez que ele pega na bola, a gente suspira assim. Vai se machucar de novo. Inclusive ele saiu com dor ontem, não foi isso? Não, mas é só, aquilo ali é tipo. Metidão. Você tem quantos filhos? Fala aí pra gente. 3 filhos. Qual é o nome, onde eles estão, o que eles fazem? Davi, Daniel e Melina. Davi joga no Barcelona. Não deu certo. O Davi, eles estudam. O Davi e Daniel estudam nos Estados Unidos na Cedarville University. Eles estudam performance musical. Ok. Violino. Ok. Os dois. Desgraça pouco é bobagem. Imagine os dois ensaiando músicas diferentes em quartos diferentes, em casa. Foi a nossa vida em família. Tipo, como é a família Lima, não é isso? Lá que o pessoal tem. Nenhum dos seus filhos vai doar sangue, não, né? Não. O Davi mais velho, ele tá terminando agora a faculdade. Semana que vem é o recital final dele, né? Ele namora uma chinesa, da China, 3 anos. Davi. E o seu outro filho namora? Daniel namora. Tá, e tem uma pergunta Uma aqui. argentina. Quantos anos a Melina vai poder namorar? A Melina, nós temos um acordo com ela. Nós vamos dobrar a meta. Então ela fez 16, dobramos a meta. Ela tá assistindo? Ela tá assistindo? Tá chorando, tá chorando. Ela sabe dos nossos acordos. Muito bem, Cidão, conta pra gente um pouco como foi a sua história de ida, né, de decisão para ir para o ministério cristão. Como é que foi esse processo? Eu fui criado nesse ambiente, né, evangélico.
Com 14 anos eu participei de um culto missionário e eu entendi naquele dia, eu falei, é isso que Deus quer para a minha vida. Mas é interessante, como aquele cântico cristão que a gente canta, né? Fácil, extremamente fácil, a gente aqui complica tudo. É incrível, porque nessa fase da minha vida eu participava de uma igreja onde houve uma cisão, uma divisão, e envolvia muito figura pastoral. Eu falei assim, eu não quero esse negócio para minha vida não. Então eu comecei a trabalhar muito cedo e a gente começa a ganhar dinheiro, né? Nunca teve, então começa a ganhar. Eu falei, tá bom esse negócio. Aí em 91 a minha irmã fazia parte do Grupo M e ela falou, vai ter um congresso aqui no Palavra da Vida, você precisa vir. E eu arrumei todas as desculpas para não participar desse congresso. E de fato eu trabalhava, eu só poderia sair do banco quando o banco fechasse na sexta, o congresso começou na quinta. Ela falou, não, vem a hora que você quiser. E naquele congresso jovem aqui em 91 eu falei, eu estou fugindo. Então eu me senti muito amarrado por Deus. Aí veio o segundo bote, que minha irmã falou assim, te inscrevi para fazer o teste do Grupo M. E eu nem tinha certeza se eu cantava alguma coisa. E eu falei, também não posso ir no retiro vocacional do Grupo M, porque eu trabalho, né? E a minha irmã falou, não, já conversei com o Magu, você pode vir no sábado e tal. E eu vim. Então, quando eu voltei para o banco na segunda-feira, eu falei para o gerente administrativo na época, eu falei, olha, era setembro, eu disse, vou ficar até dezembro e vou embora. Aí expliquei mais ou menos o que era o Grupo M, ele não entendeu, enfim, mas eu pedi demissão e vim embora. E você veio para o seminário em que ano? Eu vim para o Grupo M. Cheguei aqui para trabalhar na instância dia 26 de dezembro de 91. Fiz o Grupo M de 92, 93 eu estava no seminário. Ou seja, a sua história da Palavra da Vida começou com a instância. Você veio para cá para servir na instância. Uma salva de palmas para a instância, a Palavra da Vida! Que coisa maravilhosa! E na época, né, talvez os mais novos não saibam disso, mas o Grupo M era aqui na época. Era aqui? Era junto aqui. O Grupo M era no Salão das Crianças. Quem aqui lembra dessa época do Grupo M aqui? Tá vendo? Tem um pessoal mais velho aqui. Que bom, né? Só lembro disso. Mas, tá, uma pergunta que é a seguinte. Se você não fosse o reitor do Seminário Bíblico Palavra da Vida, o que você faria da vida? Fora do ministério? Não, fora da Palavra da Vida. Pastorear. Minha paixão, né? Pastorear é uma paixão que eu tenho. É o dom que eu tenho, mas é uma paixão. Então, se não fosse no ministério? Não, eu tinha um sonho quando eu era garoto, eu queria ser piloto de avião. Mas eu fui crescendo. Já não foi mais cabelo. Não dava mais para entrar no cockpit. Então, mas enfim, era um sonho. Era um sonho. Gente, eu sei tudo de avião. É mesmo? Então, plateia, alguém faça uma pergunta sobre avião. Não faça, chega, não sei tudo mais. Alguém sabe coisa de avião aí? Não. Quem? Samuel, ele trabalha em engenharia de aviação. Samuel, uma pergunta sobre aviação. Avião voa, pronto. Vamos testar o Sidão. Por que o avião voa? Por que o avião voa, Sidão? É uma questão física, aerodinâmica. Você tem ali todo um peso do ar, o peso da máquina, enfim. Para aí, gente. Vamos falar da Bíblia. Fala mais ou menos, uma salva de palmas pro Sidão, ok? Sidão, qual é o seu livro favorito da Bíblia? Livro favorito? Da Bíblia. Da Bíblia, sim. Eu acho que é o Evangelho de João. Por alguma razão específica? Primeiro, porque narra a história de Jesus. Segundo, pelo prisma do gentil, que sou eu, e a forma como João ele enfatiza a questão do amor, né? Então isso me traz assim, muito desejo sempre ir ao Evangelho de João, lê-lo.
Você tem 23 anos de pastorado? 29. 21, desculpa. É. Nesse tempo, você já teve a alegria de expor o Evangelho de João todo? Já, faz tempo. Boa, hein? Boa ideia, né? Faz tempo. Uma outra pergunta relacionada a isso, Sidão, assim, se você pudesse escolher um personagem da Bíblia para ser, quem seria? Pra ser, não sei. Eu gosto muito do personagem Davi. Sempre foi um personagem assim que me inspirou bastante. Não sei se eu gostaria de ser rei no lugar dele, não. Talvez Mateus, coletor de impostos. Já tem uma vida boa, pelo menos. Ok, Sidão. Tem uma pergunta aqui de acho que alguém que te conhece há bastante tempo. Isso é um perigo. É assim, no início do seu estudo teológico, você participou de um quarteto na Palavra da Vida. Foi. Não é? Foram muitas experiências ministeriais, boas e ruins também. Conte-nos daquele dia, uma igreja que estava em reforma, o banheiro ficava do lado do púlpito, você vai pagar. Estava para começar o culto, algo complicado aconteceu. O que é que foi isso, Sidão? Conta pra gente. Conta, sem problema. Eu tinha um pequeno problema de desarranjo. E eu avisei, falei assim, eu preciso ir no banheiro. Não, porque o culto já vai começar. Eu preciso ir no banheiro. Não, que o culto vai começar. Quando eu vi que não dava mais, eu falei assim, eu vou. O culto começou. E eu não estava lá presente. Mas o quarteto cantando, na verdade, um trio e você no banheiro? Você estava cantando no banheiro? Eu estava cantando lá do banheiro. Gemidos inexprimíveis. Sim. Parece-me que... Tava. E aí? E o senhor Haroldo? O senhor Haroldo entrava na algazarra depois. Mas não, eu ouvi essa história sendo contada. Sim. E disseram que assim que o trio terminou, teve um bumbo lá no banheiro. Teve um barulho de uma descarga sendo acionada. Parece-me que é verdade. Parece-me que é verdade. Ok, não. Você imagina quem fez essa pergunta? Claro. Quem você acha que fez? Quem estava lá. Quem foi testemunha disso? Além de toda a igreja, o quarteto, seu Haroldo, dona Débora. Você lembra qual era o nome da igreja para a gente pedir perdão ao vivo aqui para a igreja? Em Santo André, Igreja Presbiteriana, acho que das Nações, alguma coisa assim, Jardim das Nações. Rapaz, é a igreja do Heber Campos Júnior hoje. Fala pra ele não. Quando ele vier aqui, a gente vai contar essa história pra ele. Fala pra ele não. Sidão. Sim. Se você pudesse pregar sobre qualquer tema, qualquer assunto, qual seria o assunto que você escolheria? E como pastor, a gente nem sempre tem essa liberdade, né? Você tem que seguir o que as pessoas pedem, seguir ali o livro que você se propôs a expor. Sim. Mas imagina que você tem essa liberdade, escolha. Se eu tiver que pregar aqui agora, eu vou abrir o Salmo 51 e eu vou falar sobre confissão e perdão. Confissão e perdão. Ele está até suando, Sidão, olha só. Imagina ele tropeça, cai tudo. Você pegou um pedacinho pra você? Não? Você deu uma cuspidinha no frappuccino. Gente, experimenta esse frappuccino, viu? Olha. Não o meu, passa lá depois e paga. Ô Felipe, ainda bem que o banheiro é parado. Isso. Um desarranjo, né? Aí vocês sabem por que eu vou cantar e tem que ir no banheiro depois. Sidão, tem algumas perguntas aqui teológicas. Sim, teológicas, muito bem. Primeira pergunta: por que as mulheres não foram? Danilo! Arranja os guardanapos. Aqui, ó. Danilo, traz um babador, por favor. Ainda bem que gato Cara, estão filmando isso, ótimo. Que legal. Estamos no retiro da equipe. Mas eu não me avesto. Mas vamos lá, pergunta teológica. Pois não. Por que as mulheres não cobrem o cabelo com o véu, mas os homens precisam tirar o boné para orar? Já que o véu é um ensinamento do Novo Testamento.
Quem disse que precisam tirar o boné para orar também precisa ser... É uma boa pergunta, né? Na verdade, o contexto de Coríntios ele é muito específico, né? O que acontecia naquela igreja, dentro dos desmandos, né? E a culpa não era da ala feminina da igreja, a culpa era da própria liderança, ou ausência dela, né? Então, era uma cidade marcada por um culto feminino, a deusa Ártemis, ou, enfim, que seja. E então já havia aquela questão, né, de proeminência feminina, e o que o apóstolo Paulo está fazendo na epístola não é excluindo o lugar da mulher na igreja, mas pontuando uma baderna que havia, né, no ambiente eclesiástico ali local, e entre tantos aspectos levantados, ele fala da questão do uso do véu na igreja, né? No sentido de que naquele momento, naquela situação, o melhor a se fazer é que as mulheres tivessem um padrão a seguir, a obedecer, né? Em relação ao boné, nós não temos qualquer indicação nas escrituras. Eu particularmente, né, eu vejo que às vezes nós não tratamos, não é que você tem que ter uma roupa apropriada de igreja, não vejo dessa forma, mas se a gente parar para pensar nas nossas vestimentas, ela é um código, porque ela informa muito da gente. Então, às vezes a leitura desse código, em alguns momentos, em alguns ambientes, ela é feita de uma forma que talvez, se você for codificado, né, com vestes não apropriadas para aquele ambiente, talvez aquilo seja lido de forma negativa, né? Então, eu vejo que quando nós estamos num ambiente de culto, de louvor ao Senhor, nós precisamos caprichar um pouquinho mais, porque é um código, a gente quer demonstrar alguma coisa para Deus, né? Mas não que o usar boné ou não usar seja uma questão de demérito espiritual, mas é um código que as pessoas vão ler. Ok, uma pergunta também teológica sobre Apocalipse. A primeira palavra do livro de Apocalipse é táxi. Na verdade não é, né? A primeira palavra do livro de Apocalipse é Apocalipse. Começa assim no grego, mas tudo bem, a palavra táxi tem lá em algum lugar. Aí a pessoa diz, ninguém chama um táxi e espera 2000 anos. Certo? Pergunto porque falam que Apocalipse é a revelação das coisas futuras. Não seria a revelação de Jesus Cristo para aquela época mesmo, mas em linguagem figurativa, porque a palavra táxis em grego significa com rapidez, né? Com celeridade. E é isso, então? Bom, primeiro que se a gente for identificar a questão de tempo, como nós pessoalmente, né, temos o hábito de entender o que é pouco tempo, o que é muito tempo, a gente acaba aferindo até aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo descreve em relação à sua volta. Ele disse, eis que cedo venho. Faz 2000 anos que nós aguardamos, né? Então, o cedo ali é uma designação dele, não é nós, né? Então, quem conta o tempo não somos nós, é Deus. Em relação ao Apocalipse, a questão toda é a forma como nós lemos o livro. Falei um pouquinho hoje na nossa exposição de escolas hermenêuticas diferentes. Então você tem uma escola hermenêutica que preza pelo um tom mais alegórico, um tom denominado na cultura, na escrita, né, dos pais da igreja, da patrística, como espiritual. Não é que a outra não fosse espiritual, mas uma interpretação espiritual significa uma interpretação não literal. Então algumas pessoas, elas tendem, pela sua escolha hermenêutica, a olhar para as escrituras e colocar os óculos como se tudo devesse ser lido
de forma alegórica, né? E aí, então, o livro de Apocalipse ele vai caber em todas as eras, desde a era futura, vindoura, ou então como algo descrito por Jesus Cristo para aqueles dias. Daí, então, no capítulo 2 e capítulo 3, nós temos as igrejas da Ásia. Jesus está se referindo àquelas igrejas de forma muito pessoal e pontual, né? Qual é o grande problema na interpretação da escatologia? Dessa forma, nós não sabemos o que fazer com os outros 19 capítulos do livro, porque eles estão descrevendo um tempo vindouro. É impossível você achar que o livro de Apocalipse já se encaixou na época de Jesus ou já se encaixa na nossa época. Se você abrir os selos, você vai ver que nenhum dos selos está relacionado ao tempo presente. Se você chegar nas taças, pior ainda, porque são flagelos descrevendo 1/3 de morte de animais, 1/3 de morte da humanidade. Onde? Quando? Me diga, quando isso aconteceu? Historicamente nós não temos nenhum relato sobre isso. Por isso, o livro de Apocalipse ele está relacionado a um tempo por vir. Compre meu livro, O Fim. É feio que escrevi, mas faz tempo que está esgotado. Está esgotado. Dentro desse mesmo assunto, a igreja vai passar ou não pela tribulação? No meu ponto de vista, não. E a pergunta também, ela diz, em quais passagens o senhor se baseia para a sua resposta? Olha, o duro é isso, a gente se basear numa passagem. A gente tem que olhar para a palavra de Deus como um todo. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, chave hermenêutica que nós descrevemos ontem aqui no nosso estudo. Então, quando você vai observar o tempo vindouro, inclusive a questão do arrebatamento da igreja nos ares, você precisa ir, por exemplo, para 70 semanas de Daniel e imaginar ali, por exemplo, que naquela contagem de tempo da tribulação não se encaixa a igreja de Jesus Cristo. Então, por exemplo, a igreja ou o povo de Deus no livro de Daniel, nas 70 semanas, ele estará ausente. Nós não temos a figura do povo de Deus ainda. Nós temos a figura de uma tribulação vivida pelos inimigos de Deus e não pelo povo de Deus, né? Nós temos outros textos da palavra de Deus, mas como eu disse, a gente não faz teologia com um único texto, né? Sobre escatologia, por exemplo, é muito comum a gente afirmar o seguinte: como que a gente se baseia para ter um milênio literal se a gente só tem um capítulo em Apocalipse que fala sobre o milênio? Quem disse? Se você observar todos os livros proféticos, a forma como a justiça vindoura de Deus será estabelecida, a gente percebe um hiato de tempo na terra de paz. Então, a Bíblia interpreta a Bíblia. Essa é uma chave hermenêutica. Nós não usamos textos pensados. Isso as outras correntes escatológicas fazem. Nós usamos toda a palavra de Deus. Se não é verdade que Pedro ele negou Jesus 3 vezes só porque Jesus ressuscitou a sogra dele? Rapaz, você acha que esse é um bom motivo? É uma coisa a se pensar. Bem, uma pergunta também sobre teologia. Um dia no reino de Deus houve um ser que se rebelou, né? Pensando aqui no céu, como não é exatamente o reino de Deus, mas são os domínios de Deus. Há essa possibilidade novamente no local preparado por Deus? Não há, até porque não há qualquer possibilidade de Satanás se arrepender. Ele já está condenado, isso está escrito, registrado nas Escrituras. Então a palavra de Deus ela não trabalha com essas possibilidades de nova revolta, enfim. Como que a gente sabe disso? Novamente, a Bíblia do início ao fim, ela não é um livro com 66 sublivros, cada um com uma história não linkada, né? A Bíblia ela narra a soberania de Deus na história, é uma única história. Então de Gênesis a Apocalipse é uma linha
que nós precisamos seguir. E na interpretação dessa linha a gente percebe que essa queda, ela ocorreu pontualmente, trouxe desgraça à humanidade. Ok, a partir de agora, a história descrita nas Escrituras é essa saga de amor, este resgate de Deus para com aqueles a quem Ele ama. Ok, uma pergunta também é: como faço para saber se algo é um sinal de Deus ou uma tentação do inimigo? E tem uma explicação. Por exemplo, hoje, durante a pregação da manhã, o Sidão estava com o cartão da cantina à mostra. Isso seria um sinal de Deus provendo ou uma tentação do inimigo querendo roubar? É uma geração ruim, pede sinais. Biblicamente, é dessa forma que nós temos descrito na palavra de Deus, né? É interessante como nós, seres humanos, de forma geral, nós nos ligamos muito a isso, né? Nós queremos sinais para evidenciar, por exemplo, como tomar uma vontade, como descobrir a vontade de Deus. Por quê? Porque, assim como eu disse hoje na questão das disciplinas espirituais, a gente está sempre empurrando a nossa responsabilidade. A palavra de Deus, ela nos ensina como tomar decisões. Se nós observarmos como os grandes homens de Deus tomaram decisão, nós vamos perceber que todos eles foram até Deus buscar a decisão. Essa é uma grande chave para todos nós, né? Vou contar uma historinha. Certa vez, eu havia sido convidado para pastorear uma igreja em São Paulo faz muitos anos. E eu não sentia, conversava com a Marci e tudo, olha, não estou entendendo que seja a vontade de Deus. E aí nós fomos pregar, eu falei, gente, olha, é melhor a gente parar por aqui, porque não senti, só se cair um raio aqui, acabar com tudo, de repente, gente, caiu um raio. Caiu um raio e eu preguei no escuro. E ao final eu falei assim, gente, esquece o que eu falei, porque não é assim que a gente decide as coisas. Então, o crente em Cristo Jesus, ele decide olhando para a palavra de Deus, ele observa o que é a verdade de Deus e o que não é a verdade de Deus. Ele olha para a autoridade que são os seus pais, porque a palavra de Deus descreve o honrar pai e mãe. Então, ao tomar decisões, você precisa observar o que os seus pais possuem, né, como opinião, e às vezes até de forma muito pontual nas decisões. Isso precisa ser observado. Nós precisamos observar as nossas autoridades constituídas por Deus a nós, ou seja, incluindo aí líderes espirituais, que não é apenas a figura do pastor, mas talvez o líder da juventude, se você é jovem, e por aí vai. Então é uma gama de informações que nós temos para tomar decisões, né? E decisões pautadas assim nas Escrituras, né? Então nós temos um caso, por exemplo, no Antigo Testamento, de Moisés. Moisés, ele estava lá no deserto, e eu confesso, a minha leitura da liderança de Moisés, ele estava um pouco perdido, porque ele estava sendo o único juiz de toda aquela multidão que passava de 2 milhões de pessoas. E de repente o sogro dele, o Jetro, chega e diz para ele assim, cara, não falou cara, né, mas assim, Moisés, o que você está fazendo? E ele disse, olha, escolha para você homens que sejam competentes, que temam ao Senhor, e separe aí, cada um vai julgar sobre um número de pessoas. O que Moisés fez? Moisés obedeceu o conselho do seu sogro. Ele tomou uma decisão baseada, obviamente, no seu relacionamento com Deus, mas também fundamentado por alguém que era autoridade sobre a sua vida. Então, dessa forma, nós tomamos decisões que não trarão prejuízo para nós. Sidão, você tem uma história assim com música, né? Você fez M. Sim, eu queria chamar o Gerson, a Karina e a Marcinho para cantarem aqui. Vocês querem? Sim! Pronto, pagou. Fugiu. Você fez a pergunta e fugiu. Ele fugiu, eu sabia. Mas Sidão, olha só. Você tem uma história com música, está acostumado a cantar, eu já vi você cantando várias vezes.
No nosso musical Meia-Noite, você canta também, não é? Tem uma pergunta aqui que é a seguinte: vem a 6ª vez que você vai cantar esse musical. Como é cantar uma letra diferente em cada apresentação? Sidão ganhou um apelido aqui na Palavra da Vida, ele é a nossa Vanusa. Lembra a Vanusa que foi cantar o hino nacional, errou tudo? Ele é a nossa Vanusa. Eu tô sóbrio. Só tomo frappuccino. Então, eu diria que o placar tá 3-2. Errei 3 vezes e acertei 2. Amanhã eu tenho no máximo a chance de empatar. Pior se não já virou torcida. O pessoal fica lá embaixo torcendo pra você errar. Cara, ele atrás de mim. Eu sinto atrás o pessoal assim, ó. Você tá cercado por inimigos, Sidão. Eu sei. Velho, você se identifica com o Davi, tá vendo? É. Tá cercado por inimigos. É verdade. Uma pergunta sobre as pregações, Sidão. Não. Você mencionou em uma pregação aquela senhorinha que tinha um caderno com a lista. Né? Ela não poderia justificar com a própria Bíblia, naquela parte que diz: amontoarás brasas vivas na cabeça do inimigo. Não é. Como que a gente amontoa brasas vivas na cabeça do inimigo? Cumprindo o que a palavra de Deus diz: você paga o mal com o bem. Aí você amontoa brasas vivas. Não é fazendo uma lista de maldição. Isso aí é do Pedro Carneiro, vampiro brasileiro. Vou pichar uma maldição sobre você. É folclore, é cultura brasileira, né? Mas o crente brasileiro, ele adora ter um quê de macumbeiro, não adora? Né? Essas coisas, simpatia, né? Quebra de maldição. Eu não sei se é só o brasileiro, o Café, mas assim, nós somos muito místicos, né? Não é à toa que a Universal faz tanto sucesso. Né? O brasileiro é místico por natureza. Eu conto, né? O Café, Sidão, então aquele negócio São Longuinho seu, deve 3 pulinhos lá, não acha, né? No Réveillon você pulou 7 ondas, né? Não. Fala a verdade. Não, isso aí é de Deus, Deus. Eu fui pastor de cidade de praia, né? Então, dia 31 é o que a gente mais vê, assim. Pessoal, não, gente, nada contra usar branco, né? Eu uso preto. Porque eu não sei se vocês já repararam, eu sou um pouco obeso. O preto emagrece. Mas... eu não tinha reparado, não avisar. Mas é interessante observar, assim, enquanto dia 31, todo mundo de branco na igreja. Puxa, quem usa o ano inteiro, por que vai usar dia 31? Parece como que é aquele comercial de final de ano da Globo, né? Todo mundo de branco, assim. Sim. Mas sabe, Sidão, que agora eu vou falar algo de mim, eu sei que eu não estou sendo entrevistado, mas eu na minha adolescência, digamos que eu não era muito flor que se cheire, né, Sidão? Eu amava passar o Réveillon na praia. Amava. Porque o pessoal sempre ia lá fazer as oferendas para Iemanjá e botava um dinheirinho aqui, um negocinho ali. Eu ia com meus amigos, roubava tudo. Pegava para mim, entendeu? Porque eu tenho a seguinte filosofia: se vai dar pro capeta, dá para mim que eu uso melhor. Né? Já quase apanhei várias vezes por isso, mas depois disso Jesus me mudou. Eu não sou mais essa pessoa. Eu fui pra praia já, fui no dia 31 pra praia, fui uma vez. Gente, ó, mais uma vez, não tenho nada contra. Fui uma vez para nunca mais. Nós decidimos isso. Falei, não, Deus me livre. Tava ali uma molecada passando. Eu falei, eu vou perder o que eu não tenho aqui primeiro, né? Foi feio. Mas, assim, você passa onde você quiser. Mas tem tanto corintiano assim em Santos? Não, tem, rapaz, você não tem ideia. Você não tem ideia. Isso é uma epidemia, né? Isso está em todos os lugares. Por falar nisso, uma questão regional, uma pergunta importante, Sidão. Pois não. É biscoito ou bolacha? Biscoito. Eu sou casado com carioca, gente. Já que você está do lado do Rio, não é? Um time do Rio para torcer. Flamengo. Já falei. Camisa não, porque não dá, não quero. Mas eu já tive agasalho do Flamengo. Eu dei para algum menor abandonado, mas eu já tive. Eu tentava com uma arma apontada para você, não é? Não, eu dei para um seminarista, na verdade. Não é o da mesma, menor abandonado, a mesma coisa. Mas Sidão, se o sanduíche está não dá, esfriando aqui, viu? Depois eu mando. Quer que embrulhe com a viagem? Não, eu vou, pode deixar, fica tranquilo. Outra pergunta sobre as Não pregações. chega na esquina isso.
Qualquer coisa esquenta no braço assim, né? Isso, muitas técnicas. Como ser um cidadão do reino em um mundo corrompido? Será que nós devemos fugir das relações? Devemos nos envolver nas relações ou nos acomodar nas relações? Nós precisamos estar totalmente inseridos no mundo. Eu falava com um grupo depois da mensagem de manhã sobre os essênios, né? Que foi aquela comunidade judaica de separatistas. Eles saíram de Jerusalém principalmente no primeiro século antes de Cristo, né? Porque eles queriam viver alheios da comunidade, porque eles entendiam que dessa forma, mudando para o meio do nada, ao redor do Mar Morto, ali no deserto, eles não teriam contato com a humanidade e dessa forma não teriam uma vida tão depravada, né? E nós conseguimos perceber, mesmo dentro do cristianismo, comunidades que se formaram também de pessoas que entendiam que se vivessem separadas seriam melhores, e nunca foram. Porque o diabo, ele pode alcançar a qualquer um de nós, mas além dessa questão de que o diabo, mesmo com o seu poder limitado, pode alcançar a qualquer um de nós, a palavra de Deus, ela trabalha muito na forma ativa e não reativa. É como a igreja influencia o mundo. Então nós precisamos estar no mundo, nós precisamos ocupar lugares de notoriedade, nós precisamos ter bons políticos cristãos, nós precisamos ter bons professores cristãos, nós precisamos ter bons empresários cristãos, e nós não conseguimos ser bons cristãos se nós não influenciarmos o mundo. Então hoje de manhã, no final do texto, nós lemos lá, Jesus Cristo diz, foi ontem, desculpe, vós sois sal da terra e luz do mundo. Então, se você é sal e não cumpre a sua função, se você é luz e está escondido, você de nada vale. Então, o cristianismo, ele tem essa forma ativa e não reativa. Ok, Sidão, o nosso programa é patrocinado pela Palavra da Vida, como você sabe bem. Sim. E nós temos um merchandising aqui, é um tempo para você poder comer claro, o sanduíche. Eu quero chamar aqui o enviado, cadê o representante da Palavra da Vida, por favor? Uma salva de palmas para o Davi Simonetti. Meu Deus, Boa noite, senhores. Aí temos boa noite. Temos novas novidades aqui, temos muitas coisas, muitos produtos aqui, eles são todos de extrema, muito importados, todos muito bons aqui. Bom, começando aqui, temos as nossas novas pulseiras da www.wjb. O que significa isso? Uau, Jesus do. Em português significa o quê? Uau, Jesus do. Inglês. Ok. E temos também nossos copos térmicos da palavra. Ou seja, ele decorou que é inglês e não traduziu para o português. Mas temos também os nossos copos térmicos aqui. Essa aqui é uma garrafa squeeze, não sei por que o squeeze, né? Tipo, não sei, squeeze dá vontade de squeezar, entendeu? Squeeze. Não é muito dobrável, né? E temos também o nosso copo térmico da Palavra da Vida também. Se você não sabe, ele congela todos os tipos de bebida, menos as bebidas que não agradam a Deus. E, bom, se você tem um marido em casa, compre, porque todo homem quer, mas tem vergonha de assumir que comprou, né? Porque é meio beach tênis, né? Tipo, voleibol. E vem com uma biqueira, não é isso? Isso. Vem com uma partezinha aqui bem bonita para o seu marido usar. Exatamente. Temos muitas coisas aqui também. Para você que gosta de sustentar o meio ambiente, temos aqui também a nossa sacola eco bag aqui com várias inscrições evangelicais aqui para você. Muitas coisas muito boas aqui. O que está escrito aí? Fala pra gente. Tem em português aí, só você ler. Jesus Cristo Bride. Como que é? Jesus Cristo. Aqui, ó, esse aqui, ó. Vamos lá. Viver é Cristo. Viver é Cristo. Tem escrito em inglês, espanhol, alemão e em grego. Tá joia. Ok? Legal. Muito bom. Temos também, poxa vida, temos as nossas
as nossas devocionais aqui também, né? Tipo, pra criança, né? Pra você que não sabe, a Hora Silenciosa é um diário pra você aprender a ler a Bíblia sozinho, pra você dar pro seu filho, pra ele ler a Bíblia também, sozinho. É perfeito, Hora Silenciosa. E aqui tem para adolescentes, é isso? Isso. E aqui é para pré-adolescentes, é isso? Isso, exatamente. Não, Junior, Junior. Kids e Jovem. Que... O jovem é o azul e o Kids é o conjunto ali. Vejo que ele também é representante da palavra. Junior foi ele que inventou o nome pra garrafa escondida, só pode. Muito bem. Temos também essa necessaire, uma necessaire. Vamos abrir, pessoal. Ver. Pra você que não sabe, a necessaire é excelente aí pra você que gosta de levar suas necessidades para dar um passeio, pra viagem. É uma excelente alternativa, boa. Você que quer levar um exame de fezes para passear, olha aqui, gente, ó, tem um bolsinho aqui interno, né? Muito bem, vamos lá. São todos extremos, tudo importado. Isso aí é o quê? É uma lancheteira aqui pra você levar sua lancheteira. Pra ir pra praia aqui. Fazer uma farofa na praia, é isso? Exato, muito bom, muito bom. Tudo Ó, muito mas bom. ele é térmica. Ele é térmica. Uau! Lancheteira. Lancheteira. Que mais? Temos também uma novidade aqui também, ó. Temos aqui o nosso corta-vento aqui. Cara, ele é muito bom, cara. Ele é tipo um casaco, só que mais leve. Mas Um ele corta corta-vento. vento mesmo? Corta, que é uma beleza. Corta-vento? Corta-vento. Quem põe não sente o vento Não bater. sente nada. Vamos fazer a experiência. Põe o casaco aí, esse bonete bem aqui no Ô meio. louco, a gente não tinha combinado isso. Vem aqui, não, a gente nunca fez isso, é tranquilo disso. Vem aqui. Eu quero a ajuda de 2 homens da plateia, por favor. 2 homens da plateia. Pode ser por aclamação, gente. Chama o nome das pessoas aí. Não tem problema. Quem que vem? Obrigado. 2 nomes, gente. Vamos. Eu vou pegar na mãozinha Vai lá. e vou trazer. Eu vou trazer o meu comparsa aqui, meu comparceiro, Johnny. Uma salva de palmas. O senhor me lembra muito bem alguém, só que com óculos. O senhor. Mais uma salva de palmas. Ele me lembra meu pai, né? Me lembra. Foi uma escolha afetiva. Muito bom. Talvez. Nós vamos fazer o seguinte, ele disse que corta vento, não é? Então nós vamos agora encarnar o louco mal, soprando aqui a casa dos 3 portões, tá bom? Se não nos ajude, que você tem um fôlego grande, tá bom? Quando eu falar já, nós vamos inflar os pulmões e vamos soprar, pode babar junto, não tem problema, tá bom? Certo? Vamos soprar o Simonete, ele vai nos dizer se cortou ou não o vento, tá bom? Combinado, gente? Vamos lá então, Sidão. Vai, tô aqui. Vamos lá, vai. Ok? Então vai, 1, 2, 3, 5. Caraca, eu não senti nada, é muito bom. Uma salva de palmas. Tá bom? Muito bem, obrigado, Davi Simonetti. Essas outras novidades temos lá também na nossa cantina, a gente Isso. pode vir lá. Agora vai levar suas necessidades para passear. Cantina? Da cantina. Da cantina você compra livros. A gente estava perdido. Muito bem, Sidão. Conseguiu aproveitar um pouquinho esse seu lanche? Muito. A gente está precisando fazer teste psicotécnico para escolher equipe. Rapaz, tava pensando nisso. Muito bem. Sidão, Pois não, querido. pergunta que diabo que tem, hein? Conta pra gente a história da pitulinha e do sanduíche. Cara, não é possível que isso chegou até aqui. Os meus amigos, eles dizem que eu fiz isso no início do ministério. É mentira, gente. E eu tenho um amigo que ele fala que na primeira reunião de pastores que eu fui, tava lá o aviso que era para cada um levar o seu lanche, que eu levei uma garrafinha desse tamanho
e um lanchinho só pra mim. Cheguei lá, todo mundo distribuiu os seus lanches e tal, e eu comi sozinho o meu lanche. Era pra compartilhar com os seus E aí ele fala que a esposa dele garante que a história é verdadeira, que ela estava junto, e eu digo pra ele, a sua esposa, Cris, é mentirosa. Eu falo isso toda vez. Você imagina quem mandou a pergunta? Claro que eu sei. Essa mesma pessoa mandou outras perguntas. Ai, meu Deus. Sobre a sua infância. Vocês estão me ouvindo, cara? Foi a Cláudia que trouxe isso, não? Não, Cláudia? Som, agora sim. Sobre a sua infância, Sidão. Conte-nos a relação entre você, Muito cuidado. a pedreira, seu avô e as roupas. Cara, Qual é a relação? é tudo a palhaçada da mesma pessoa. Eu só posso dizer isso. Todas as vezes que a gente passava pelo Rodoanel, ali na região de Ribeirão Pires, eu falava assim, ó, essa pedreira aqui, Santa Clara, meu avô trabalhava nela e tal. E aí eles foram juntando um monte de histórias e inventaram uma história sobre mim, que eu corria pelado na pedreira. É tudo mentira, gente. Eu nem mal ia naquele lugar. Mas é assim, sabe que uma mentira contada pelo menos 1000 vezes, ela se torna verdade. Então eles contavam isso assim num retiro de pastores, com 300 Aí pastores. virou uma lenda urbana. Sidão corria pelado na pedreira. Impossível. Esse pessoal viu. Bem, temos uma pergunta também da mesma pessoa. Qual é a relação entre África, missões e o muro? Oh, meu Deus do céu, é a mesma coisa da história do banheiro lá de trás, né? Diga. Nós fomos fazer evangelismo e eu tive uma dor de barriga. Eu voltei para a igreja estava fechada. O resto vocês imaginam. Você foi atrás do muro? Não fala. Ou em cima do muro? É só para entender a relação geográfica do muro. Eu sou um ser humano normal. Eu me viro. Agora desenterrar na África. Na verdade, assim, onde eu estava ali, não importava o lugar, era a mesma coisa. Estava na mesma. Bem, Sem detalhes. Bem, ok. Mais uma pergunta dessa pessoa. Quais as suas Mas memórias? não tem outras perguntas? Eu dividi por blocos aqui. Não. Quais as suas memórias de infância relacionadas a ratos? Essa foi minha mãe que contou pra eles, cara. Mole, eu morava em Santos, num apartamento térreo. Então, em Santos tem muito rato. Cidade portuária. Uma vez eu fui no banheiro de um rato, só isso. Não. A casa estava cheia de amigos. Eu saí correndo, Coitado. Deu tempo Isso de não é amigo. Com um amigo Deu tempo desse, de se filho. vestir na hora que você saiu correndo? Claro, não. Eu sempre fui comedido. Sim, especialmente na África. Bem, Sidão, Tô suando aqui. o seu amigo deu uma caprichada. Deu, ele é terrível. Algumas perguntas aqui agora mais tranquilas. Qual é o seu filme cristão favorito? Cristão. Isso. Olha, A Cruz e o Punhal. Assisti muitas, até hoje. Eu vou no YouTube e às vezes do nada eu quero assistir. Junto com esse, O Refúgio Secreto. Os dois. E qual é o seu filme não cristão favorito? Sociedade dos Poetas Mortos. Ok? Tem tudo a ver com você como professor. Me Saber ganhar o identifico. coração dos alunos. Me identifico em muitas coisas ali. Ok? E sobre tatuagem? Sidão, a Bíblia ensina alguma coisa sobre tatuagem? Na sua opinião, o cristão pode se tatuar? Alguns utilizam um texto do Antigo Testamento para falar da não proibição. Não existe isso nas Escrituras. Sempre que alguém vem conversar comigo, eu conversei com uma pessoa na semana passada sobre isso. Eu quero me tatuar. Eu digo, ok, você precisa sondar o seu coração. Por quê? Porque, na verdade, o que nós queremos externar para as pessoas são aspectos que, às vezes, precisam ser trabalhados dentro dos nossos corações de uma outra forma. Esteticamente, eu não acho muito bonito.
para não dizer feio. Né? E a gente está numa onda porque se tornou muito cultural, tá, gente? Claro, se tornou muito cultural. E com isso eu não estou dizendo que eu olho feio para pessoas com tatuagem. Eu acho que esteticamente não é bacana. Mas, interessantemente, no nosso país, começa a surgir, numa quantidade razoável, pessoas arrependidas. E aí é doloroso e caro. Então é algo que você faz de forma muito definitiva com você. E até a gente estava vendo um vídeo recentemente de uma mulher que falou assim: olha, eu cheguei à conclusão que não combina com as roupas que eu quero usar. Então é assim, é só para a gente refletir. Mas a minha questão maior em relação à tatuagem é o que está dentro do seu coração. Então eu tenho um amigo que, quando perdeu a sua mamãe, ele foi lá e tatuou. Eu falei assim: cara, ele disse que foi um tubarão. Eu falo: você tatuou um golfinho. Ele falou: não, é um tubarão. Mas por que você tatuou um tubarão? Ele falou assim: não tenho a mínima ideia. Então, às vezes a gente, num momento onde estamos atravessando uma situação, a gente se tatua. Perda de um filho, vou lá e coloquei. Ou simplesmente quero fazer uma homenagem. Ok, por que precisa ser tatuagem? Vamos pensar, vamos refletir. Por quê? Porque é uma questão muito... ela é quase que permanente, né? A gente conhece técnicas de pessoas que depois, quando desistem, pagam bastante dinheiro de forma dolorosa, mas parando para pensar, é uma questão permanente, né? Então você não diria que é algo errado, que é algo proibido? Algo teológico, não. Espiritual, talvez. Temos uma pergunta aqui em seguida, pai, posso fazer uma tatuagem? Assinado Melina. Eu acho que ela não fez, mas ela conhece a história de que o meu filho mais velho falou assim: pai, eu quero fazer uma tatuagem. Eu falei assim: filho, vira aí que eu vou fazer uma tatuagem em você que vai ficar por muito tempo. Foi a resposta que eu dei ao meu filho, porque era meu, então eu faço o que eu quiser. Além de tudo, você é tatuador, hein, Cedão? Sou. Pensa num cara versátil. Não é? Olha que isso aqui tatua legal. Dentro dessa pergunta, assim, pode, não pode? Crente pode jogar o tigrinho? Gente, parece brincadeira, né? Mas, segundo estatísticas, 39% dos apostadores no Brasil são evangélicos. Eu sempre tenho dito isso. Eu lidei como pastor em situações de homens. Não estou falando de rapaziada, moleque, não. Estou falando de homem casado, barbudo, que quase perdeu família, perdeu emprego, perdeu muita coisa por causa de jogos online, apostas mesmo, feitas na internet, né? O tigrinho, ele só está trazendo um aspecto mais popular para isso, né? Atraindo os incautos por aí, né? Ninguém fica rico jogando dessa forma, né? A gente só perde e se torna vício. Você pode ler um pouquinho isso na internet e ver pessoas que estão narrando a sua história, fogem de cidades e porque estão totalmente endividadas, perderam tudo, estão se tornando vergonha da sua família. Então é só destruição, né? A gente não deve se envolver com isso. Crente pode investir em criptomoedas? Isso é uma pergunta que já me fizeram algumas vezes. E é o seguinte: lá atrás, quando começou a onda da criptomoeda, a explicação que eu tive, eu busquei, era uma aplicação muito de mercado financeiro. Então era como se fosse um investimento, né? A grande questão é que a criptomoeda, ela derrubou muita gente. Eu não sei se por falta de habilidade ou se porque é um produto prejudicial à saúde do bolso. É como se
hoje o que a gente percebe é como se fosse algo que não existe, só existe de forma virtual e então é um terreno muito propício para golpes, né? O que nessas questões todas de aposta, de criptomoeda, a gente tem que mente é o tesouro que está ou não em nosso coração, como nós vimos hoje pela manhã, né? Às vezes nós queremos um lucro um pouco mais fácil, ou então em decorrência do nosso desequilíbrio a gente quer uma solução que nos traga uma recuperação daquilo que perdemos, né? Ou simplesmente a ideia de nós acumularmos mesmo riquezas, o que é um equívoco espiritual, né? Não é uma questão propriamente financeira, é espiritual. Então eu diria que todas essas questões que caminham, né, nas nuvens da dúvida, a gente tem que se esquivar delas. Pastor, os animais vão para o céu? Aí tem uma explicação aqui. Vão. Eu fico pensando se Os passarinhos vão para o céu todos os dias, as pombas. Aí tem uma explicação aqui. Sim. Eu fico pensando se há chances de eu reencontrar o meu primo corintiano lá na glória. O cara que fez a pergunta se animal vai para o céu, ele quer reencontrar o primo. É isso? Entendi. É isso? Que coisa, gente. Mas a pergunta permanece: animais vão para o céu? Então, a gente não tem essas especificidades nas escrituras, a não ser a ideia de que o céu está trabalhando com indivíduos, no caso nós humanos, que somos racionais, nós refletimos, nós pensamos. Se nós somos eleitos ou se nós optamos nesse momento aqui da entrevista não nos importa, mas a verdade é que, como eu disse ontem, como eu disse hoje, Deus trata com seres que foram criados à sua imagem e semelhança. O céu é para estes. Nós não temos nenhuma descrição nas escrituras de que teríamos nos céus animais, né? Porque o céu, ele é o destino daqueles que se constituem como filhos de Deus. Agora, se ao chegarmos no céu nós vamos ver patinho no lago, caramelos, né, e coisas do tipo, aí isso eu acho que são só conjecturas. Nós estamos apenas trabalhando no campo das possibilidades, quase impossibilidades, não tem. Quais livros mais marcaram a sua vida e você recomenda? Quais livros mais marcaram? Tirando a Bíblia. Sim. Puxa vida. Quando eu era garoto, livros que mexeram comigo, com o meu imaginário e com a minha fé. Aquela série da Myrna Grant, Yuri. Não sei quantos alcançaram isso. O primeiro foi baseado numa história real de um garoto que vivia atrás da cortina de ferro lá na Rússia, né? E se tornou um cristão e ele tinha que defender a sua fé. Os outros parece-me que foram continuidades romanceadas de desafio mesmo para a fé cristã. Então marcou muito a minha fase infanto-juvenil, né? Então eu li toda aquela série, tenho ela até hoje guardada. Foram livros assim que mexeram comigo. Ultimamente, o livro assim que mais mexeu comigo, fez a minha cabeça, foi Liderança do Paul Tripp, que foi editado no Brasil pela editora Cultura Cristã. Esse livro a gente estudou aqui, quando no doutorado nós estudamos, na igreja nós estamos estudando com a liderança, porque ele não trata de aspectos de liderança propriamente dita. Ele vai falar do caráter do líder, da forma como o cristão que lidera precisa ver aceso dentro de si alguns formatos que são imprescindíveis, né? Então esse é um livro que eu tenho trabalhado bastante. Pensando na sua experiência aqui com o seminário, como missionário, não como aluno, qual foi a experiência mais traumática que você teve aqui? Mais traumática como reitor, como missionário? Isso.
eu acho que foi na pandemia, né? Eu cheguei dia 16 de dezembro de 2019, dia 23 de março. Eu mal conheci os alunos, porque eles chegaram 20 e poucos dias antes. E eu lá do segundo andar do núcleo falei assim, gente, nós não sabemos o que está acontecendo, cada um vai para sua casa. E fechamos o seminário, né? Então foi aquela coisa assim, e a gente achou assim, ó, fica tranquilo que acho que na Páscoa vocês já estão de volta. Então nós nos preparamos a toque de caixa, lembra, Braulio, para transmitirmos as aulas online, né? E à medida que o tempo foi passando, a situação aqui foi se tornando traumática, né? Os nossos sustentos, né, foram diminuídos. Então, muitas incertezas, né? Eu havia acabado de chegar, então as incertezas foram bastante para nós. E depois, quando os alunos voltaram, também foi um misto, né? Porque nós tínhamos o material humano para trabalhar presencialmente, mas nós tínhamos muito medo que, por exemplo, alguém pegasse Covid, alguém contaminasse os demais, porque a prefeitura nos autorizou a voltar em agosto. Então, porque os nossos alunos são residentes, então aqui era o endereço deles, eles podiam estar, mas nós não podíamos ter contato com o mundo, nem entregador de pizza, né? Então foi uma situação complicada para a gente, uma vigilância, um aluno teve uma espécie de crise, socou o vidro da biblioteca, se cortou inteiro, corre para a UPA, foi uma loucura. Você ficou internado também, né? Eu? Te peguei Covid. Você também. Todos juntos nós fomos. Eu fiquei no hospital, fui internado. Né? Mas foi tudo bem. Vamos inverter a pergunta. Qual foi a experiência mais cômica, divertida que você teve aqui como reitor do seminário? Rapaz, cômica? Não sei. Acho que eu dou risada todo dia. Não sei se teve Não pode ampliar, não precisa ser como reitor. No seu ministério, qual foi a experiência cômica que você teve? O seu Haroldo na Kombi, né? Era muito bacana, assim, viajar com o seu Haroldo foi um aprendizado fantástico. Eu lembro de uma época, pode ser enquanto seminarista aqui, a gente é dividido por grupões, e eu era filho do Carlos Oswaldo, e nós fomos para Monte Verde, Minas Gerais. Foi uma semana de trabalho assim, exaustiva. Fizemos rapel com os jovens, fomos jogar bola na escola pública lá de Monte Verde com a molecada, e EBF, e essas coisas. Ele está rindo porque ele sabe que é familiar dele, contou para ele essa história já. E aí, chegou na sexta-feira à noite, um indivíduo que não vale muita coisa, chamado Amarildo, junto com outro, Luiz Paraguai, você já ouviu falar nele, né? Luiz Alberto. E eles foram me buscar de Kombi, eu e um outro amigo, Kennedy, nós estávamos hospedados numa casa, foram buscar de Kombi, entrei na Kombi, sentei lá, escrachado, cansado, querendo que a semana acabasse, e aí o Amarildo falou assim, olha, o Carlos, o COP, disse que amanhã de manhã nós vamos fazer rapel de novo com os jovens da igreja. Eu falei, não é possível. Eu falei, gente, eu estou cansado, arrebentado, eu não vou. Mas o COP falou. Eu falei, olha, entre o COP falar e o meu colchão fala mais alto. De repente, lá no fundo da Kombi, eu vejo um vulto levantando. Eu olho, era o COP. Essa história a Artemis não me deixa esquecer até hoje também. Tinha também o Lenilson que cantava, ficava cantando ópera. Um dia eu estava lavando o banheiro do núcleo. E o Carlos, sempre o Carlos, chegou na porta do banheiro e falou assim, Lenilson, eu queria que você fosse um rádio para eu te desligar. E era eu cantando, né? Eu fiquei quietinho, o rádio ele desligou. Ai. Mas Tem uma pergunta aqui enviada por um membro da sua igreja, lá da IEBAN. IEBAN. Bom, Sidão, vamos colocar ar-condicionado na IEBAN? Pelo amor de Deus, passou da hora. Gente, eu transpiro
até pelos olhos, né? Então, de manhã tá uma delícia, né? Aquele clima gostoso de São Paulo. No fim da tarde, ninguém merece. E aí eu já determinei, ar-condicionado, chega. Na sua opinião, qual é o melhor pregador do Brasil? Eu que não sou. Café, que eu tenho admiração de pregador, puxa vida. Ai, fica difícil isso, né? Eu sei que vocês já estão pensando vários. Pode ser fora do Brasil também. Piorou. Não, eu tenho os meus preferidos, né? Aqui de dentro, a gente tem culto todo dia no seminário, né? E pro lamento dos alunos eu prego toda sexta, né? Mas eu gosto muito do Helder pregando, o Helder Cardim. Eu gosto muito de ouvir ele pregar. E eu gosto aqui entre os nossos professores do Jang, que é um professor coreano que nós temos. Ele é da Coreia do Norte, né? Então, o Jang tem uma história muito interessante. Ele acho que não sei se eram 4 anos de idade, aquela época em que a Coreia estava se dividindo entre Norte e Sul, o pai dele falou, olha, nós vamos para a Coreia do Sul, e foi na frente e pediu para a esposa vir, e a esposa preparou então a irmã do Jang mais velha e o Jang para virem, e chegou no caminho, as pessoas que iriam atravessá-los disse assim, olha, sem muitas crianças, então uma fica e uma vai. Então ela falou para a filha mais nova, para a filha mais velha, você é mais velha, fica com os seus avós e eu venho buscar você. Então ela atravessou com o Jang e nunca conseguiu pegar a filha, né? Então o Jang, ele conta essa história com muita tristeza, né? Porque ele nunca conseguiu ter contato, se é que a irmã dele sobreviveu, porque ele não sabe, né? Mas ele é uma das pessoas mais piedosas que eu conheço. Então ele não é um notório pregador, mas quando ele vem e ocupa esse púlpito aqui, eu sempre abro os meus ouvidos, porque ele tem muita coisa de proximidade com Deus para falar. Eu não admiro, não é que eu não admiro grandes pregadores, eu não tenho o hábito de ficar ouvindo, olha, esse cara aqui é o grande pregador. Eu acho que eu já ouvi todos eles, mas o meu hábito é de ouvir esses pregadores que eu sei que vão me jogar para uma intimidade com Deus, de ter algumas percepções, né? E o Jang é um desses. Entra no Spotify do Seminário Bíblico Palavra da Vida e ouça o que você achar do Jang lá, recomendo. Qual a sua visão sobre o crente carnal? Ora, essa é uma pergunta em alguns ambientes muito capciosa, tá? Eu acho que veio esse seminarista que está servindo aqui. Deve ser. Eu acho. Eu não acredito no crente carnal como muitas pessoas entendem. Porque assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Mas a corrente teológica que apregou aqui a ideia do crente carnal, é aquele crente sem qualquer compromisso com o Evangelho, porque uma vez salvo, ele estará para sempre salvo. Então ele pode ter uma vida fria do jeito que ele quiser, que no fim dará tudo certo. Eu entendo que o crente, ele pode até ter momentos de esfriamento, mas estes momentos, eles são pontuais na sua vida, porque o Espírito que habita no crente, ele não permite que o crente viva de uma forma aleatória pelo resto da sua vida. É o meu posicionamento teológico. Ok, nós temos algumas perguntas que não são apenas para você, são para você e para Marci, então eu quero receber aqui uma salva de palmas, por favor, Marci. Dos montes corre para o mar, teu rio um dia no fim, eu abrirei o coração.
achando a tua música, me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos, meu amor me alcança e me faz parte. Bom, muito bem, mas seja bem-vindo ao programa. Bom, conta pra gente, vocês estão casados há quanto tempo? Vai fazer 28, acho que está desligado. 28, né? Como é que vocês se conheceram? Eu vim fazer teste para ele no mesmo ano que ele. Nós nos conhecemos no teste, começamos a conversar em 91. E os dois foram aprovados? Não, ele foi e eu não. Ok. E como foi o reencontro de vocês depois disso? Ele trabalhava sempre na estância, então a gente sempre conversava. E sua família sempre vinha para a estância, é isso? Todos os anos, desde os meus 9 anos, nunca Mais deixei. uma vez a estância marcando presença na vida de vocês. Uma salva de palmas para a estância! E aí vocês se encontraram aqui nas temporadas. Vocês tinham que idade, mais ou menos? 13 anos. Brincadeira. 17 anos. 17 anos. E começaram a namorar com que idade? 21. 21. Quanto tempo de namoro até o casamento? Ela tinha 21. 2 você? anos e 2 meses. Eu tinha 23. Ô Cidão, que ano que você casou e que dia? Braulio. Mesmo dia que o Braulio e a Vanessa casaram, 16 de agosto de 97 às 19 horas. Que é também o dia do aniversário do meu filho. E eu casei em Niterói. Eu casei em São Paulo. Meu filho nasceu em São Paulo. E aí, vocês namoraram 2 anos e 2 meses. Ok. Sidão, você tem algo a acrescentar nessa história? Bom, eu faço parte dela. Diga a sua versão dos fatos. É isso aí. Como foi conhecer Marci? O que chamou sua atenção? Nós tínhamos alguns desejos muito comuns, né? Ministério. Enfim, Marci sempre foi uma pessoa muito agradável de conversar. Ia muito à livraria, porque nas instâncias eu trabalhava na livraria, né? Ok. Ela frequentava bastante. Bastante. Consumiu bastante. Muito. Meu sogro começou, ele não era nem pai da minha namorada, ele começou a comprar livros pra mim. Uma alegria. Isso investir, né? Novo Testamento grego, ele me deu. Uau! Olha que presente. Sidão, você quando pensa na Marci, você diria que quais são as maiores virtudes dela? A Marci é muito sábia, é uma conselheira assim, fenomenal, fora de série, na minha própria vida. Eu já disse isso recentemente para alguém, não lembro quem foi aqui, que às vezes eu tenho dúvidas sobre algumas coisas, mas se a Marci ela tem convicção, eu não tenho dúvidas de que aquilo é a vontade de Deus, porque ela tem uma proximidade com Deus muito íntima. Uau! Marci, quando você pensa no Sidão, quais são as maiores virtudes dele? Lindo. Vamos deixar ela responder, Sidão. Claro. Ele é um servo de Deus assim, muito sincero, muito disposto a servir mesmo sempre. E mais também tem a nossa família como ministério. A liderança dele é firme, mas você vê que não é dele, né? É o que ele busca em Deus. E o nosso tempo em família sempre é muito gostoso com os filhos, entre a gente se preocupa muito com isso. Eu falo que ele é meu amigo, meu companheiro, meu cúmplice, marido, é tudo assim, de bom. Ele é meu melhor amigo. É aquela pessoa que está comigo em todas as horas, no bom e no ruim, né? Então ele pode até falar assim, olha, você não acertou isso, mas eu estou com você. Vamos junto, vamos acertar junto. Então, é isso, é a minha referência. Sidão, se você é tudo. E além disso, ela manja de como conseguir milhas. O Braulio acabou de estragar a pergunta que eu ia fazer, obrigado. Vocês viajam bastante em família, não é? Uhum. Qual foi a viagem mais marcante para vocês?
Japão? Quando que vocês foram para o Japão? 2004. Você foi a ministério ou vocês foram ao turismo? O que a gente pode dizer? Porque Deus já me levou para tantos lugares no ministério turistando, mas eu fui para o Japão, ficamos 30 dias lá. Eu preguei em alguns lugares, tive várias oportunidades ministeriais e fui conhecer alguns lugares, assim, Monte Fuji, enfim, aquele parque de diversões, né, que é o Japão. Foi muito bacana. Nós fomos convidados por um irmão da igreja que estava morando lá. Isso. Ok. O Braulio mencionou a questão de milhas, né? Vocês são conhecidos como assim, os reis das milhas aqui na Palavra da Vida. É verdade. Com 2 filhos lá nos Estados Unidos para ir visitar, tem que ter a gente milha, tem né? que fazer milagre, senão... Você poderia compartilhar um pouquinho aí dos segredos? Eu não, ela pode, porque eu confio nela, né? Dê uma dica aí pra gente, vai, momento coach. Não, é porque eu trabalho numa empresa que uma das recompensas são pontos, e aí eu transformo em milhas e a gente gasta. Direcionar para Mulher viagens. virtuosa, né? Quem achará essa Isso aí. Mas eu venho de uma família muito humilde. E eu falo né, que o meu desejo era ser piloto de avião, mas a primeira vez que eu entrei dentro de um avião foi no lua de mel, porque eu não paguei. Graças a Marci. Graças a Deus e a Marcia ao meu sogro. Meu sogro polonês, né? Falou assim: onde você vai levar minha filha? E eu me assustei assim, né? Que eu chamava meu sogro de Seu Carlos, quase 2 metros de altura, né? Seu Carlos. Depois virou Carlinhos. Mas ele falou: onde você vai levar minha filha? Eu falei: Caldas Novas, porque eu tinha muito medo dele, assim. Mas era onde um amigo meu, Marcos Mota, falou: cara, um lugar bom, bacana, barato. Eu havia passado com um grupo de ônibus, nem tinha parado, não havia Palavra da Vida lá. Aí eu falei: Caldas Novas. Ele falou assim: posso te dar uma lua de mel? Eu falei: claro. Então foi a primeira vez que nós viajamos de avião. Mas ministerialmente eu não estou aqui buscando louros para mim, não. Eu estou sendo muito honesto no que eu vou dizer. Quem sou eu, gente, na fila do pão? Então, em termos ministeriais, Deus me deu o privilégio de conhecer muitos lugares. Você vai representar o Brasil na Inglaterra. Tá bom, eu vou dizer de graça. Viagens missionárias para a África. Eu sempre tive esse privilégio de acompanhar, de pastorear missionários, que eu faço já há 25 anos. Eu passo um tempo com eles, eu ouço, eu oro. Porque a gente não sabe também, talvez nem todos aqui tenham essa noção do indivíduo que vai para o campo missionário, como ele se sente. Eu estava falando para vocês, né, de uma ex-ovelha minha que hoje é missionário no Vietnã. Estava conversando com ele. Então, você tomar uma decisão de sair do seu país, da sua pátria, da sua casa, por mais que Deus esteja te capacitando para isso, mas você está indo para um ambiente diferente daquilo que você viveu a vida toda, é um baita desafio. Então, o Brasil, ele é recordista em enviar missionários e ele também é recordista em receber de forma... Faltou palavra agora. Negativa. Não, muito cedo, precipitada, missionários de volta, né? E voltam geralmente arrebentados, com muitas dificuldades emocionais. Por quê? Porque faltou aquele vínculo com a igreja, aquela responsabilidade da igreja. Então eu sempre fiz muito isso, né? Eu sempre estive muito envolvido com o campo missionário. Isso me proporcionou conhecer muitos lugares. O Japão foi um deles também por causa disso. Você mencionou Caldas Novas, onde vocês passaram lá de mel. Amigos em Caldas Novas, tem um PV em Caldas Novas. Tem alguma história lá em Caldas Novas de uma vez em que suas costas travaram e houve dificuldade para sair do carro? Como é que foi essa história? Não vão a Caldas Novas. Essa vez eu travei as costas. Eu estava na piscina, acho que eu exagerei no tempo de água quente ali e tal. Saí
e aquele golpe de ar e minha musculatura toda relaxada, eu senti que travei. Nunca tinha acontecido isso. Eu fui rastejando para o carro, até uma amiga nossa falou assim: quer que eu te leve? Quer que eu te leve no hospital? Eu falei: não precisa. Eu me coloquei dentro do carro e fui para a casa do Marcos Mota, que é o diretor do TV Caldas. E quem disse que eu consegui sair do carro? Travado. Então eu passei aquele mico, aí começa, né? Ovelhas minhas estavam lá, foram lá, filmaram tudo. 6 bombeiros me tirando de dentro de um carro. Eu urrando de dor, fui de ambulância, né, para o hospital. E eu gritava, cada vez que passava num buraco, o Brasil tem pouco e lombada, eu chorava. Aí cheguei na UPA, o cara falou: você vai ficar internado. E eu falei: ok, quero ser transferido para o hospital. Aí o PV contratou uma ambulância para mim. E aí chegou lá e o indivíduo olhou para mim e falou assim: ele não vai conseguir mais um transporte, deixa ele ficar aqui um tempo na UPA, depois a gente busca. Fiquei um dia. Aí a ambulância foi me buscar no outro dia. O Hospital de Caldas não tem elevador, é uma rampa com aquele piso tátil, sabe? Então eles me transferiram, imagina a maca, 3 dias internado. 3 dias. Você tinha ido de férias para lá? Eu estava de férias frustradas. Essa foi o primeiro caso. Depois tem outros, né? Tá bom isso aqui. Tá bom. Você e Marci, os dois cantam, não é? Sim. Você chamou o Gerson e a Karina aqui, mas o Gerson fugiu. Eles estavam lá na recepção, olhando para cá, para dentro, mas subiu. Mas eu queria pedir para vocês dois cantarem uma música juntos. Os nossos músicos vão acompanhar vocês. E talvez uma música que todos possam cantar junto também. Pode ser aquela. Eles me perguntaram: vai um hino preferido para vocês, né? E eu tenho, gente, eu gosto muito de cânticos e gosto muito de hinos, porque isso faz parte da minha criação, da minha infância. E eu gosto muito de estudar a história de cada um deles. A gente aprende para chuchu. E a gente está tentando trazer, o seminário completa 60 anos esse ano. E nós tivemos um curso de música aqui, que era dirigido pelo Faustini, para aqueles que são presbiterianos, né? Foi um ícone. E pelo Dick Torrance, que está vivo ainda. Ele mora no Tennessee. E ele compôs Céu Lindo Céu. E a gente estava falando lá no refeitório, eu com o Thomas Valdir, falando: olha, eu quero trazê-lo em outubro, dia 31 de outubro é o jubilar, e a gente quer fazer um jantar aqui com pessoas antigas que lidaram com a música aqui dentro e tal, e convidar o público a vir jantar conosco, cada um pagando o seu, é claro. Mas aí eu falei: olha, o Dick Torrance foi convidado e a gente está aguardando se ele vai conseguir vir ao Brasil, né? Ele não volta ao Brasil há muitos anos. E ele compôs esse hino Céu Lindo Céu pro Jubilar, não foi? Foi aqui dentro. Ele compôs o Céu Lindo Céu aqui. Assim como aquela música Calmo, Sereno e Tranquilo foi composta naquele piano que está ali no salão do meio, né? Por um aluno que depois se tornou médico no Rio de Janeiro. Mas aqui dentro muitas músicas foram compostas, músicas de qualidade. Palavra da Vida, ele foi vanguarda na música. Época em que as igrejas começaram a olhar aqui para dentro e falar assim: olha, esse tipo de música aí, não sei não. Mas a Palavra da Vida sempre foi bem comedido, né? E o Dick Torrance, ele teve essa habilidade de conduzir, né, naquela época, quando, por exemplo, o Jairinho e o Paulo César começaram o grupo Elo, os arranjos eram do Dick Torrance, né, que também arranjava algumas músicas para os vencedores, enfim. O Carlos Oswaldo traduzia muita música também. Também, isso. Uma época de ouro. Aí quer cantar essa música, é isso? Tudo bem, eu invento letras. Nós sabemos. Tem a letra aí? Tem, claro que tem. Mas vamos juntos, né? Tá bom? Pode ser sentado mesmo, né? Sim, pode ser. Tudo bem. Então vamos lá. Quando você canta essa música,
você não pode cantar de qualquer jeito. Você tem que entender o seguinte. Lembra que a gente tem trabalhado pelas manhãs? A nossa herança, o nosso tesouro, nós ainda não recebemos. Então esse hino, ele precisa ser cantado onde? No dia em que nós formos receber essa herança. Mas aqui na terra, vislumbrar esse dia. Então a gente canta essa música, né? Então vamos neste espírito cantar Céu Lindo Céu. Vamos lá, se você canta em vozes, o coral é seu. Este mundo jamais poderá me afastar dos tesouros celestiais que eu vou receber. Minha firme esperança está no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu lindo, céu, céu lindo, céu, mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu lindo, céu, céu lindo, céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Continua? Vamos lá. Ao passar pelo rio, nada mais temerei, nem pecados, nem tristezas, eu ali sorrirei. Oh, que glória tão sublime, quando eu subir para os céus, cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu lindo, céu, céu lindo, céu, mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu lindo, céu, céu lindo, céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Esqueci de dizer que a voz mais bonita lá de casa é da minha filha, a menina. Canta, menina. Parabéns, parabéns, menina. Você quer cantar aqui o refrão pra gente? Uma salva de palmas para a menina! Põe a letra aí de novo. Vamos lá. O pai botou na fogueira. Tá bom? Isso, senta ali com eles. Põe aí de novo a letra. Toca aí, tô fazendo o que de pé? Deixa eu cantar. Tá faltando a letra. O refrão. Tão lindo céu, lindo céu, mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu lindo céu, céu lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Eu vi alguns rapazes suspirando ali, hein? Azar deles. Alguns rapazes foram pro céu, lindo céu. Que aterrizem o mais rápido possível. Não tinha ainda? Pode ficar aí, meu, pode ficar aí. E com isso, nós encerramos aqui o nosso programa, o Café com Café.
café com o pastor Sidney. Uma salva de palmas. Por favor, batemos a nossa... Café com café, americano e frappuccino. E foi extensão completa. E nós temos a nossa tradicional foto. Vamos juntar aqui no meio. O pessoal da mídia vai tirar. Samuel Grau, vem aqui para registrar esse momento. Depois vai estar no YouTube. Quem quiser assistir, manda para os seus amigos também, se tal. O Danilo, por favor, vem cá. Nosso congressista. Vamos lá. Não vai cantar? Canta.